epaieyo. Epaieyo ya epaieyo. Ya me sourun ya mi epaieyo. Ya balé. Epaieyo ya epaieyo. Promover o resgate da religião africana. Com esse objetivo, uma organização não governamental e um ILE de Porto Alegre se unem para tentar mudar os destinos das crianças e dos jovens da periferia. O nome, ele incentiva um sonho. O ritual é africano. 47 crianças e adolescentes estão sendo batizados hoje com novos nomes, escolhidos no dialeto africano praticado no Brasil, Yorubá Nagô. A cerimônia faz parte de um projeto de reafricanização desenvolvido por este ILE, uma casa de religião africana mais conhecida aqui no estado como um terreiro de batuque. A casa fica no Morro da Cruz, bairro Partenon, zona leste da capital. A região é considerada de risco pela violência e consumo de drogas. A gente entende que ao mudar os nomes ou colocar mais um nome nessas crianças, estamos realmente reservando para ela um outro destino, né? Uma outra vida social, né? A religião africana acredita que o nome traduz a história e determina o futuro de quem o carrega. Por isso, a partir de hoje, essas crianças devem ser chamadas pelo nome que receberam na língua Yorubá Nagô. Eles ficam dispostos em roda de acordo com o orixá de cada um, começando pelos filhos de Bará e terminando com os de Oxalá. Na cerimônia devem comer pedaços de um fruto africano, colheradas de sal, mel e azeite de dendê. São ungidos com efum, uma espécie de giz, em pontos que permitem a entrada de energia. Depois, a cabeça é molhada com um preparado de ervas. Por fim, o Babalorixá pergunta: Quem é orixá Iuó? Orixá Miri. Ayoni. Bará, Ayoni. O novo nome de Ellison, de 11 anos, significa o Deus do atabaque. Ele quer seguir os passos do pai, que toca tambor no Ilê. Que eu quero ser Alabê quando eu crescer. Olha, e você acha que isso vai determinar que você seja? Eu acho. Pode te dar sorte? Talvez sim, talvez não. A história das famílias e das crianças determina a escolha do nome, confirmada ou não no jogo de búzios. Rosângela e Ângela são gêmeas. Ângela foi a primeira a nascer. Por isso foi batizada como Barataiô, aquela que veio primeiro para experimentar o mundo. E Rosângela agora se chama Baraquendê, aquela que veio por último. E o que vocês acharam do nome? Eu achei bonito. Bonito? Você quer ser chamada por esse nome? Vai falar para os seus colegas, seus amigos? Como que você vai dizer? Vou dizer que meu nome é Kendê. Pará. Baraquendê. Demorou, mas Rodrigo, de 14 anos, seguiu o restante da família e começou a frequentar o Ilê. Segundo o Babalorixá, ele fugia da religião. Hoje, no batismo, se transformou em Baratoniwa. Para você tem algum significado especial isso? Tem. Qual é?
Pra ser pai de santo. Você quer ser pai de santo? Mas parece que você não gostava muito de vir aqui no Ilê, não, né? Não. E quando que você descobriu que quer ser pai de santo? Quando o Diba mandou eu vir pra cá. Diba é o babalorixá do Ilê. A casa foi fundada em 1930 pela bisavó dele. Curiosamente, o nome do babalorixá não foi escolhido no dialeto africano. A vida me deu. E tem um significado no Yorubá Nagu. Qual é? É Diba. Significa o que veio para ser rei. E você tem, esse nome é um apelido. É um apelido. E eu tô assumindo ele como um nome africano. De onde vem esse apelido? Esse apelido veio de infância, que quando eu era menino, eu comia muita terra e tinha muita dor de barriga. Então eu agarrava na saia da minha mãe e chorava, que dor de barriga, mãe, que dor de barriga. Aí ela começou a me chamar de barriga. E caiu na lei do brasileiro, né, da abreviatura Codiba. O processo de reafricanização iniciado aqui quer transformar a realidade das crianças e adolescentes que vivem no morro. O coordenador do Centro de Estudos Teológicos e Filosóficos das Culturas Negras, que apoia o programa do Ilê, diz que os africanos que vieram para o Brasil como mão de obra escrava tiveram uma formação religiosa incompleta. Por isso a necessidade de redescobrir os valores africanos e acabar com preconceitos. Os nomes africanos, diferentemente dos nomes ocidentais, ele tem um projeto que eu chamo um projeto mítico-social, um projeto de vida. No nome está implícito, né, um devir, né, uma outra forma de ver o mundo, de ver a sociedade. Você tem um nome africano? Eu tenho um. E ele determinou a sua vida ou determina? Qual é o nome? Determinou. Meu nome é Olorodé, aquele que conhece e que divulga a religião africana. Isso está implícito no meu comportamento, no meu cotidiano, inclusive no meu estudo acadêmico. A mãe deste bebê de apenas 5 dias acredita que foi a crença nos orixás que salvou a pequena Emily, que nasceu no dia e na hora de Iemanjá. A minha gravidez foi bem complicada e graças à religião ela veio, né? Com saúde. Com saúde. E você acredita que o nome que ela recebeu hoje, que significa água que traz a felicidade, é isso? Exatamente. Possa garantir um futuro melhor para ela, possa mudar a vida dela? Por quê? Ela já vai acreditar que ela já vai trazer felicidade, né? Ela é felicidade. Na verdade, ela trouxe felicidade para você, né? Pelo que eu posso ver, pelo seu sorriso. E você acredita que isso ela carregando no nome também vai conquistar? Sim. Como que é o nome dela africano? Você sabe me dizer? Omi Bayodê. Omi Bayodê. É um nome bonito, né? Você gosta mais que Emily? Igualmente. E como que você vai chamá-la? Bom, pelos dois, né? Você vai ensiná-la a dizer o nome africano? Sim. Além de acreditar na transformação do futuro das crianças através dos nomes, o Ilê se preocupa em mantê-las longe das situações de risco que o morro oferece. Há 10 meses, um grupo de 19 meninos e meninas se dedica uma vez por semana ao aprendizado da capoeira. Como nós vivemos numa sociedade que é praticamente de exclusão, que é o morro, a periferia de Porto Alegre, conscientizá-la do quanto de negritude que cada um tem em si é muito importante. Claro que incentiva a autoestima. Dentro do processo de reafricanização, eles também ensaiam o samba de roda, a dança que os escravos improvisavam para disfarçar quando eram flagrados praticando a capoeira proibida nas fazendas. O trabalho está começando. A expectativa é envolver os mais de 69 mil ilês espalhados pelo Rio Grande do Sul.
e sensibilizar mais de 1.800.000 adeptos. Uma luta pela redescoberta da religião africana e pela crença no quanto ela pode transformar a perspectiva de vida de crianças e adolescentes.